Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Softwares Jurídicos. Hoje falaremos rapidamente sobre o Pravo, tá? Vamos sanar ali, levantar quais são as diferenças, o que ele traz e o que ele apresenta para nós, tá? O Pravo, ele te traz ali, toda vez que você realiza um acesso no dia, ele já te disponibiliza um alerta, tá? Então esse alerta, ele vai estar na frente de toda a página inicial, trazendo ali seus compromissos, audiências, atividades, tudo que esteja com prazos a vencer, para que você relembre que você tem um prazo a cumprir. Então, por isso é a função do alerta, para que ele te apresente inicialmente ali, né? Sempre esteja ali trazendo para você que essa informação é importante, que você precisa dar atenção a ela inicialmente. Em seguida, no início, ele te traz os tribunais. Nessa lista do rol de tribunais, você tem a opção de verificar os últimos andamentos, de vincular um processo ou de verificar as movimentações que ocorreram diante dos processos cadastrados. A agenda. O que a agenda traz para nós? A agenda, ela tem um layout amplo, tá? Numa configuração muito parecida com Outlook, com o Google, onde você consegue visualizar os compromissos, tarefas e todos os agendamentos que foram vinculados ao seu usuário, numerados, tá? E com uma nomenclatura simplificada e distinção de cores. Então, eu vou ter lá compromisso, um compromisso, e a distinção da cor desse tipo de compromisso, tá? Então, se eu tiver mais de um compromisso, essa numeração vai aumentar. Mas eles vão, né, sempre somar ali para que você tenha ele resumido, simplificado, uma visualização simplificada, tá? Caso eu deseje verificar qual é esse compromisso, qual é esse prazo, qual é a atividade, a audiência que eu tenho vinculada na minha agenda, basta eu posicionar o mouse em cima dessa informação, que ele vai me abrir como se fosse uma nota de rodapé as informações do processo e qual é a atividade que eu tenho que realizar diante daquela informação que ele está me trazendo. Caso eu deseje ampliar ou acessar essa informação, eu clico ali em cima e ele vai me abrir a página na atividade vinculada. E lá eu vou registrar as informações e vou dar seguimento ao que eu devo cumprir, se é a baixa de uma audiência, se é um registro, produção de um prazo, e eu vou lançar as informações ali, tá? Junto à aba inicial de tribunais, ao lado ele também te dá as movimentações que ocorreram de todos os seus processos em ordem, né? Ele vai colocar ali em ordem, relacionando os tribunais e fazendo referência aos processos dos quais eles movimentaram. Eu também tenho relatórios, normal, não tem nada assim muito diferente, ele é muito prático e bem objetivo na entrega das informações. O relatório ele já te traz filtros para que você apenas faça a seleção de qual você deseja para que o relatório seja gerado, tá? Ele não te dá a possibilidade de criar novos campos ou desenvolver um filtro específico, tá? Ele já é previamente definido. Eu tenho os autodocs, então são documentos que eu já consigo deixar ali previamente montados, e toda vez que eu selecionar eles vão vincular e corresponder com as informações do processo, as informações do cliente que eu tenho ali cadastrado ou da parte contrária. O gerenciador de documentos eletrônicos, você faz, né, a produção desses documentos para que eles sejam automáticos. Eu tenho os contatos, nos contatos ali, eles vinculam previamente os processos ao qual correspondem nome, número, telefone, e-mail, as informações básicas que todo o sistema apresenta. Além disso, eu tenho a opção do financeiro. O financeiro também é muito objetivo. Ele te traz as receitas, né, entre entradas, saídas. Então ele já faz previamente essa divisão no sistema. Então aqui eu vou ter as entradas, embaixo as saídas, e ele já vai te mostrando ali qual que é a posição delas, fazendo essa distinção. E apenas você vai fazendo a verificação ali se corresponde ou não corresponde ao que você
utilizou, o que entrou, o que saiu e assim por diante. Caso eu precise de uma visualização um pouquinho mais profunda a respeito do financeiro, eu consigo sim gerar os relatórios correspondentes a esse fluxo, e ele me dá tanto a opção de Excel quanto uma prévia apresentação de dashboards ali, desde que eu selecione o período, né? Período de visualização, se eu quero somente as receitas, se eu quero despesas e assim por diante. Então eu seleciono e ele vai te jogar em gráficos ali abaixo dessa seleção, tá? Ele te traz um campo nomes e diários. É nesse campo que você provavelmente, né? Provavelmente não, obviamente, colocará a ordem dos sócios, quais são os diários que ele deve buscar as informações, e vai fazer esse vínculo para que o software possa te trazer aquelas informações que ficam na aba inicial de movimentações de publicações, ou que ele filtre talvez um processo novo num tribunal que seja cadastrado com a sua ordem, né? Então, por exemplo, o meu cliente é réu numa ação, o sistema ele já vai te trazer inicialmente que tem possivelmente um processo novo para cadastro devido ao filtro da ordem cadastrada, tá? Então essas informações elas têm que estar bem alinhadas ali para que a gente não tenha nenhuma falha diante da importação dessas informações para dentro do software, tá? Ele te traz ali um campo somente da adesão, onde você vai ter disponível qual o tipo de contratação, como que você fez essa contratação e quais foram os quesitos, e posteriormente as configurações do sistema, né? Então, dentro dessas configurações, tem o que é mais importante hoje quando a gente fala de um software, né? Não o mais importante, ele é tão importante quanto as outras atividades, mas ele tem uma diferença em relação ao PROMAD. Ali eu consigo cadastrar os usuários e fazer um filtro de restrição, um filtro de acesso. Então, assim, o PROMAD, ele me trazia 7 perfis previamente definidos, tá? Eu não conseguia alterar o acesso, nada, tá? Eles eram fechados. Já no Pravo, ele me dá essa possibilidade, tá? De me dizer se eu sou administrador, que tipo de acesso que eu tenho, se eu tenho um acesso geral ou não. Dentre esse acesso, se eu vou ter acesso à agenda, se eu vou ter acesso ao gerenciador eletrônico, se eu vou ter acesso a relatórios, se eu tenho acesso ao financeiro, não somente o acesso, mas também a possibilidade de modificações, possibilidade de emissão ou apenas a visualização. Então, eu consigo fazer o filtro do usuário diante desses campos disponíveis para configuração. Então, eu não tenho um campo somente amplo e o outro totalmente restrito, tá? E o PROMAD, ele faz essa definição ele já te traz essa definição pronta. Então, aqui no Pravo, você consegue configurar o usuário de acordo com a necessidade e de acordo com o perfil do escritório. Então, eu não tenho um acesso muito restrito. Eu considero ele um sistema prático, às vezes tem um problema ali de conexão, demora para trazer a informação, né? Mudança de uma página para outra, mas isso também depende da internet que você está utilizando, como que você está usando. O suporte deles é muito rápido. Toda vez que você liga solicitando uma assistência ou abre um chamado, o retorno deles é sempre imediato, né? Você consegue ter um suporte bom ali do que você precisa para o momento. Eu considero ele também um software de escritório de pequeno a médio porte. Porque eu sempre limito a médio porte. Porque o escritório de grande porte, ele vai exigir configurações mais avançadas. Ele vai exigir um financeiro mais completo, tá? Tanto os relatórios, eu vou precisar de algumas peculiaridades, mas isso não impede, tá, que um escritório de grande porte utilize esse software e não necessariamente ele seja classificado apenas para escritório de pequeno e médio porte, não é isso, mas assim, preferencialmente, tá? Claro que quando a gente faz a escolha de um software, ele trata ali, ele te traz outras questões que devem ser
pontualmente avaliadas diante dessa escolha. Então aqui a gente só está apresentando num geral qual que é o quesito, o que ele apresenta, né, para o mercado. Eu tenho visto um bom uso dele aí, alguns escritórios têm utilizado, muita gente tem falado dele, não tenho ouvido muitas críticas. E assim, ele te traz ali o essencial para que você possa gerir os seus processos, para que você tenha um relatório, para que você possa fazer uma configuração, cuidar do seu financeiro adequadamente, sem ter ali uma ferramenta muito burocrática ou muito sistemática, ou que te exija um conhecimento muito amplo, por exemplo, em áreas específicas como financeiro. Então, por isso que eu considero muito ele um software mais próximo de um escritório de pequeno ou médio porte, tá? Por quê? Porque geralmente, dentre essas estruturas, os sócios ainda estão mais próximos, os sócios ainda realizam muitas atividades, então eu considero aí muito efetivo e muito prático, muito dinâmico na entrega desses resultados, tá? Então, assim, a gente não teve pontualmente uma questão perguntando, como a questão do Promad, que questionaram a respeito da configuração, e eu falei a respeito da configuração em específico. Tá? Então, vou falar ele assim amplamente. Ele é bem dinâmico. Se você não localiza uma informação, ele te remete para outra e assim por diante. Então, assim, não tem muito o que o sistema te impeça de gerir, de criar ou de desenvolver ali as informações. Ele não é um sistema que vai te barrar caso você não compreenda a informação que ele está transmitindo. Então, ele transmite essa informação com muita precisão, tá? Eu espero aí ter auxiliado vocês nessa questão. Vou trazer um pouquinho aí de cada um, sua peculiaridade, falar um pouquinho do layout e assim por diante, quais são as configurações gerais que os softwares trazem aí para nós, tá? Então, muito obrigada, até mais e aguarde o próximo vídeo.